Olá, que alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Comunidade Encontro. Nós temos como objetivo aqui nesse espaço compartilhar as nossas reflexões semanais que acontecem no contexto das nossas séries de mensagens. Então, não se esqueça de compartilhar as nossas reflexões com seus amigos e familiares e também a se inscrever aqui no nosso canal. Eu quero também convidar você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, venha estar com a gente aqui presencialmente. Nós sempre nos encontramos no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, logo atrás do Shopping Itaguaçu. Então, para mais informações, siga também o nosso canal do Instagram, @EncontroComunidade. Nós estamos na terceira semana da série Queremos Justiça. E revisitando as semanas anteriores, na primeira semana, na primeira mensagem da série, o pastor Ziegel falou sobre a cultura do ódio. Isso não é justo. Nós vivemos imersos em uma cultura orientada pelo ódio. Mas como que a graça de Deus nos constrói também em mansidão? Na semana passada, o pastor Joel esteve com a gente e ele falou sobre essa tal cultura do merecimento. Cada um tem o que merece. Mas como que a misericórdia de Deus é a resposta onde Deus nos molda em mansidão e como Deus nos molda como agentes de misericórdia ao outro. E hoje nós falaremos a partir dessa temática, olho por olho, como é viver numa cultura da vingança, tal qual nós vivemos hoje. O fato é que todos nós temos sede por justiça. Isso é bom, isso é necessário, isso é natural, mas a pergunta é: como nós fazemos isso? Como nós expressamos o nosso conceito de justiça, de injustiça? Como nós expressamos aquilo que nós sentimos dentro daquilo que nós compreendemos como certo e errado? Quando nós falamos em justiça ou injustiça, nós podemos pensar aqui em dois níveis. De um lado, existe a justiça ou injustiça no âmbito pessoal. É a palavra que foi mal dita por alguém a nós. A acusação do familiar, a denúncia no trabalho e assim por diante. Mas também existe uma dimensão estrutural da justiça ou da injustiça, que seria o âmbito social, a injustiça social. E essa imagem aqui, ela é uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. É uma foto no Sudão, nos anos 90, com toda a crise econômica e de guerras naquela região. E é foto de um animal, um urubu, esperando uma criança morrer para virar carniça e se alimentar. É uma foto muito pesada. E o fotógrafo da época, ele conseguiu até afastar o animal, mas ele não salvou a criança. Haviam alguns estigmas na época que os fotógrafos e jornalistas, eles não deveriam tocar nas pessoas daquela região. E a culpa daquele homem foi tamanha, essa culpa ela foi tão grande que ele tirou a própria vida. São momentos de injustiça que acontecem tanto no âmbito pessoal, mas também no âmbito social e estrutural. Existem dois momentos na minha vida pessoal onde eu experimentei injustiça. A primeira delas foi quando no primeiro dia de casado, literalmente, eu e minha esposa, nós fomos furtados num hotel aqui da cidade de Florianópolis. Passar o primeiro dia de casado numa delegacia fazendo BO não é algo que você espera ou sonha para a sua vida de casado. Mas eu lembro até hoje das palavras da delegada. Ela dava risadas com essa situação e ela disse: serve como alento. Meus pais sofreram um assalto à mão armada, roubaram o carro no dia do casamento, a caminho do casamento. Mas o alento é: o casamento já dura 30 anos. A nossa segunda situação foi quando nós alugamos uma casa via imobiliária e na primeira semana dentro dessa casa nós descobrimos que aquela casa ela estava sendo leiloada num leilão
extrajudicial e nós não fomos informados deste imbróglio de antemão. Longa história curta, após 3 meses nessa casa, nós tivemos que procurar às pressas um novo local e foi muito difícil encontrar esse espaço com 2 crianças pequenas, com desafios na área da saúde. Nós de fato encontramos um outro local que nos atendeu às nossas necessidades, mas veja, foi um processo que gerou muita dor, um processo que gerou muita angústia, um processo que gerou muito estresse. Naturalmente, nós fomos buscar os nossos direitos em relação a isso, e no final do ano passado, em dezembro, foi realizada a audiência do caso, 4 anos depois. E ali na audiência, quando tudo já estava encaminhado, juridicamente falando, o proprietário da casa, que estava do outro lado da mesa, naquela audiência, ele olha para mim e ele pede perdão. Perdão pelo mal que ele havia cometido a mim, perdão ao mal que ele havia cometido também à nossa família. Eu ali, naquele momento, ainda estava em silêncio, tentando processar tudo o que estava acontecendo, mas numa fração de segundo, eu olho para a juíza do caso e percebo lágrimas caindo dos olhos dela, com aquela atitude, emocionada com a atitude daquele homem. Mas perceba, durante 4 anos, quando eu lembrava desse homem, a saliva descia seca na minha boca. Não chegou a um ponto de ser um trauma, uma crise existencial, não, mas é um incômodo. É a realidade do ser humano, quando, no fundo, o que nós queremos é devolver a injustiça na mesma moeda. Eu lutei contra o meu coração. O meu coração queria algum tipo de vingança, algum tipo de retaliação. O meu coração queria revidar. Olho por olho, dente por dente. Mas perceba que nessas minhas 2 histórias, a injustiça ela foi restabelecida. A injustiça foi restaurada e que bom que Deus permitiu com que tivesse esses reparos materiais. Mas a pergunta é, e quando a justiça não vem? E quando o mal permanece? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? No mundo antigo, existia a chamada lei do talião, ou lei idêntica, lei da reciprocidade, do mesmo rigor, da mesma pena. É uma lei presente no Antigo Testamento, mas que ao mesmo tempo é muito antiga, é anterior à lei de Moisés, presente também em outras culturas. A lei do talião era um princípio de justiça que estabelecia uma punição equivalente ao dano causado. Então, se alguém quebrasse o braço de outra pessoa, a punição seria ter o braço quebrado. Se o furto, se era furtado algo de alguém, era necessário restituir também o mesmo valor. Qual era o problema aqui? A lei, ela era, entre aspas, justa aos olhos humanos, mas ela gerava ciclos de retaliação. Um dano causado gerava uma retaliação, que gerava outro dano causado, que gerava uma nova retaliação, ou seja, era um cabo de guerra. O problema aqui não era o uso jurídico dessa lei, mas sim o coração humano. O foco era o castigo, não a restauração do outro. O foco é a retaliação, não o recomeço, não o perdão, não a reconciliação. E isso está muito vivo hoje também nos nossos dias. É quando eu preciso ter a última palavra. Se alguém me ignora, então eu vou ignorar também. Se eu não gosto de algo na empresa, no escritório, na organização onde eu estou atuando, então eu vou fazer corpo mole. A lei do talião, ela está presente também dentro dos nossos corações. É quando nós somos, aos olhos da sabedoria bíblica, os agentes da injustiça. Pois bem,
nos tempos de Jesus, não existia mais a aplicação jurídica da lei do talião. Mas pessoas se utilizavam deste princípio, que era um princípio cultural conhecido na época, para se vingar dos seus adversários. E certa vez, Jesus estava ensinando no monte, o conhecido Sermão da Montanha, onde ele traz um novo princípio. O princípio de extrapolar a lei. Não mais o ciclo da retaliação, mas sim o princípio de extrapolar a lei. Ou seja, ir além do que a lei ensina. Ir além do que a lei ensina. E assim ele diz em Mateus 5:38 seguintes: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, lei do talião. Uma lei presente não apenas no Antigo Testamento, vale rememorar, mas também presente em outras culturas. Mas a partir de agora ele traz um novo significado. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Resistir ao perverso. O que quer dizer isso? Jesus não está dizendo aqui para nós sermos passivos diante do mal, passivos diante da injustiça, mas sim para não responder ao mal com o mesmo tipo de mal, o ódio com o mesmo tipo de ódio, a ofensa com o mesmo tipo de ofensa. O convite aqui de Jesus é para romper com o ciclo de violência, com o ciclo da retaliação. E para explicar isso, Jesus faz o uso de 3 imperativos sobre o como. Como romper com o ciclo da retaliação, da vingança e da violência. O primeiro imperativo é: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A nossa tendência ao ler essa passagem é interpretar de forma literal, ou seja, fisicamente falando, mas a aplicação aqui ela é muito mais ampla do que isso. Quando alguém te ofende em palavras, quando alguém te ofende diante de insultos, o convite aqui é não devolver a agressão. Não responda a um insulto com um outro insulto. O segundo imperativo que Jesus traz é: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. No mundo judaico do primeiro século, as pessoas geralmente usavam 2 peças de roupa: a túnica, que era a roupa mais íntima que a pessoa tinha, e a capa, que era utilizada para dormir. A túnica era mais íntima, mas a capa era mais importante. Então Jesus aqui, ele não está incentivando que alguém abra mão de tudo que tenha literalmente. Ele está fazendo ou se utilizando aqui de uma hipérbole, como seria dito na gramática, ou seja, um exagero intencional para ensinar algo profundo. E o ensino é: renuncie à contenda, mesmo que aquilo lhe custe o que há de mais importante para você. Sabe aquela discussão que não para? Sabe quando eu não posso ficar sem dar a última voz, a última palavra? Sabe quando eu preciso deixar o último comentário no WhatsApp da família? Sabe aquela briga política que não leva a lugar nenhum? Jesus inverte a lógica do nosso calor da emoção. O terceiro imperativo que Jesus apresenta é: se alguém o forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Essa era uma lei onde um soldado romano ele poderia pegar um judeu qualquer na rua e dizer assim: carrega nas costas as minhas coisas, e assim aquele judeu deveria fazer por 1 milha, cerca de 1,5 quilômetro. O princípio que Jesus traz aqui é: ajude além daquilo que é pedido, fazer mais do que é exigido, a entrega com qualidade, a ajuda com responsabilidade, servir
com responsabilidade. Experimente praticar isso, esse princípio no seu ambiente de trabalho, no ambiente marcado pela pressão, numa cultura organizacional pesada, numa família disfuncional e assim por diante. E por fim, o último imperativo que Jesus traz: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Quando te pedem algo, responda com generosidade. Aqui não se trata de dar dinheiro para toda pessoa que pede, no muro da sua casa, no semáforo, nas ruas, não. Lembre-se que o contexto aqui é de um ensino sobre o conflito entre pessoas, é esse contexto que nós precisamos ter em mente. Assim, o que Jesus está querendo dizer aqui é: seja generoso com quem te ofende. Ao invés de você querer esfregar a boca com veneno e dizer: eu vou devolver para essa pessoa o que ela merece. Essa pessoa vai me esperar. O que Jesus está ensinando aqui é o princípio do amor ao inimigo. No meu período de estudos, de doutorado, eu estudei com um professor do Líbano, muçulmano, convertido à fé cristã, e ele lecionava na Universidade de Beirute. E certo dia ele participou de uma conferência na universidade, onde uma das palestras era sobre a visão cristã do amor ao inimigo, alguma coisa nessa linha. Esse tema, essa palestra foi algo assim tão distinto na cosmovisão desse homem, pensar no amor ao inimigo. Aquilo foi um choque tão grande para ele, algo tão fora da lógica do pensamento, tanto que ele andava com uma faca exposta no cinto, porque ele foi ensinado a matar o inimigo, a se mover contra o inimigo, não amar o inimigo. Aquilo foi algo tão fora do seu pensamento, daquilo que ele foi ensinado, que ele experimentou a conversão pela graça de Deus naquele dia. Perceba, o princípio de extrapolar a lei, de amar o inimigo, fez com que um muçulmano radical conhecesse a graça de Deus. Mas nós, no nosso contexto, muitas vezes, nós confundimos evangelho com ideologia política. Justificamos com o evangelho as nossas agressões nos grupos de famílias, nas postagens, nas conversas com pessoas ao nosso redor. Mas e aí? E quando a justiça não vem? E quando o dinheiro roubado não é restituído? Quando aquela pessoa que te passou por cima, ela continua a prosperar. Quando o candidato que você votou não ganha eleição, ou quando ele ganha, mas não cumpre com o seu papel, qual é a nossa reação em relação a isso? Com os que estão ao nosso redor. E aqui nós estamos numa intersecção. Ou nós agimos e respondemos a isso com a lei da retaliação, olho por olho, dente por dente, ou nós confiamos em Deus, que é soberano e que sabe todas as coisas. Um exemplo, em 1981, na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa João Paulo II sofre um atentado onde um homem atira nele. E o Papa fica gravemente ferido, mas sobrevive. 2 anos depois, em dezembro de 1983, o Papa pessoalmente visitou esse homem na prisão e o perdoou pelo atentado. Perceba que com todos os distanciamentos e proximidades teológicas que nós tenhamos com o Papa, que não é o caso agora, apenas observe essa cena, a beleza do perdão. No âmbito civil, e isso é muito importante se mencionar, aquele homem ficou preso por cerca de 29 anos ao total. Na justiça civil, ele pagou. Mas o perdão rompe um ciclo.
o ciclo da vingança, o ciclo da retaliação, o ciclo do olho por olho, dente por dente. Como eu e você lidamos com as injustiças? Como eu e você lidamos com a opinião diferente, da pessoa que pensa diferente de nós? Como é viver nesse mundo de polarização há um ano das eleições, onde cada um quer provar que está certo ao outro? E com isso eu trago um alerta. De acordo com essa reportagem da revista Veja, a ruptura é um nicho de mercado. Há pessoas que literalmente lucram com as suas postagens inflamadas. Se você é daquele que gosta de fazer postagens ou fazer uso da internet como forma de trazer à tona a cultura da lei do talião, pois bem, há pessoas que ganham em cima das suas postagens, há pessoas que dependem do seu e do meu rancor para prosperar. E no afã de nós queremos ser um canal de justiça, muitas vezes nós passamos ou nos passamos por fantoches ideológicos. É a cultura da vingança que faz com que eu e você venhamos a consumir o youtuber do momento. Eu e você, a gente precisa causar para ter atenção. Nós precisamos, entre aspas, lacrar para ter visibilidade. Quanto pior, melhor. Mas qual que é o papel da igreja dentro disso tudo? A igreja deveria ser o único local onde o da direita e o da esquerda, eles sentam lado a lado e refletem juntos, em uma só mente e coração, na mesma palavra, na mesma mensagem, no mesmo propósito. A igreja é o único local da sociedade onde um jovem senta ao lado do idoso e juntos cantam a mesma música de adoração. A igreja é o único local, ou deveria ser, da sociedade onde o empresário e o sem-teto participam juntos da mesma ceia do Senhor. É muito fácil ser religioso no Brasil. O difícil é perdoar o ofensor. O difícil é romper com as nossas pequenas e grandes vinganças. Mas como princípio prático para as nossas vidas, 7 dicas para não destruir amizades, de acordo com a revista Forbes. Em primeiro lugar, evite postagens extremistas. De acordo com a reportagem, a postagem extrema e ofensiva afasta não somente quem discorda de você, mas também os que viriam a concordar também. Olha que interessante. Esteja sempre disposto a ouvir. Não faça ataques pessoais. E aqui existe uma diferença entre discordar daquilo que se defende com discordar com ou não apoiar a dignidade da pessoa. São coisas distintas. Eu lembro de professores no doutorado que se gladiavam em artigos, eles eram inimigos teológicos, por assim dizer, mas na hora do almoço eles estavam juntos, rindo da mesma piada, da mesma conversa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o comentarista esportivo. 4. Não diga que possui todas as respostas. Parece óbvio, mas nós não sabemos tudo o que imaginamos saber. 5. Saiba onde você está antes de fazer piadas. Piadas que desconstroem, que ofendem o caráter, que diminuem o outro. 6. Responda com tato, não com sagacidade. Responda de forma ética, responda de forma educada, ser um gentleman, de contato com as pessoas e de forma ética e educada com aqueles que nós dialogamos. E por fim, demonstre boas intenções, comentários construtivos e não aqueles que venham a denegrir o outro. O compromisso de Deus não é com a minha e com a sua agenda ideológica política.
O compromisso de Deus é com a agenda do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isso não significa dizer que nós não tenhamos ou não devamos ter uma ação também de justiça e ação social na sociedade. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Mas Deus não se alinha a partidos. Ele se alinha ao propósito do seu reino. E a nossa esperança está naquilo que Abacuque diz. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo se a injustiça prevalece, mesmo se as minhas opiniões não surtem efeito, mesmo se o candidato que eu votei não se aleja, mesmo, Abacuque continua dizendo, ainda assim, eu exultarei no Senhor. E dois verbos aqui são importantes, exultar e se alegrar. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegria, alegria, alegria numa cultura da vingança. O Senhor soberano é a minha força. Eu gostaria de encerrar aqui essa nossa reflexão com um vídeo, mas no fim nós retornamos para um fechamento. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração.
Emocionante, não? A cultura da vingança diz: alguém precisa pagar. O Evangelho responde: alguém já pagou. Na cruz, Jesus assume o lugar do ofensor e do ofendido, do justiceiro e do injustiçado. E como mostra esse vídeo, o sangue derramado é o local onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Jesus transforma a lógica da vingança, olho por olho, dente por dente, em uma lógica de reconciliação. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O sangue paga a culpa, a cruz perdoa o inimigo e o túmulo vazio nos traz uma nova vida. A graça, a misericórdia de Deus e a oportunidade de viver em intimidade com Ele, hoje e para sempre. Que essa graça e que esse amor de Jesus esteja presente nessa cultura da vingança, tal qual nós vivemos, para a honra e glória do nome dEle. Até semana que vem.